Bom dia, terceiro ano. Espero que todo mundo aí esteja muito bem, esteja estudando. Agradeço aí todo mundo que está acompanhando os nossos videoaulas aí, que está se dedicando um tempinho aí para ter um entendimento assim melhor, além apenas da leitura dos PETs. Para mim também está sendo muito bom poder estar aqui podendo falar, comentar diversos conteúdos com vocês. E estamos de volta aqui com o nosso querido PET, versão 2.0. E nessa semana 1 a gente vai discutir as potências econômicas. Mais uma vez, a gente ainda está adentrado nessa questão de globalização, economia mundial, essas coisas. Basicamente, a matéria do terceiro ano ela gira muito em torno disso e é o motivo do PET de vocês serem desta vez o mais simples. Os textos são pequenos, os temas são pequenos, então, de certa forma, uma coisa mais fácil de lidar assim aqui, né, nessa semana. Então, gente, nós vamos focar aqui essa semana em 3 pontos mais importantes, que são a economia mundial propriamente dita, as principais potências econômicas mundiais e o comércio mundial e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, gente, para a gente entrar nessa discussão sobre potência econômica, a gente tem que levar em consideração sempre a questão do contexto histórico que aquele fato está envolto. Então, se a gente analisar, por exemplo, as potências econômicas antes da Revolução Industrial, na época das navegações, as maiores potências eram aquelas que detinham a maior quantidade de navios, que exploraram mais lugares, que era uma disputa ali muito grande entre Portugal e Espanha, que eram as maiores nações navegadoras da época. Com a Revolução Industrial, já com o modelo industrial já estabilizado, já todo vapor no mundo, passou-se essa questão de potência econômica para a Inglaterra, o país onde a Revolução Industrial começou, onde ela se formou. Na época das guerras, Primeira e Segunda Guerra, as potências econômicas estavam ligadas à questão bélica, às armas, já que numa guerra precisa de armas, precisa de recursos. Os países que vendem essas armas, como foi o exemplo dos Estados Unidos nas guerras, eles são as grandes potências porque eles detêm o que se necessita naquele momento. Assim como na época em que o mundo era praticamente agrário, as grandes potências econômicas eram aqueles países que detinham uma agricultura e uma pecuária mais desenvolvida. Já no nosso tema aqui, que é o nosso contexto, que já é o mundo moderno, o mundo atual, pós-globalização, pós-década de 90, pós-fim da União Soviética, o que define hoje as grandes potências, primeiro, é a quantidade de recursos de dinheiro que esses países têm como captar e o tamanho do setor de comércios e serviços que esses países têm, que no mundo moderno é a principal fonte de renda, de recursos para os países. A gente sabe que a economia é dividida em 3 setores. Primeiro setor, agropecuária e extrativismo. Segundo setor, indústria. Terceiro setor, comércio e serviços. Então, como a gente falou aqui, com o passar dos anos, dos séculos, cada setor foi sendo mais influente no seu contexto histórico. Nos dias atuais, o setor mais influente é o setor de comércio e serviços, o terceiro setor. Então, a economia mundial em si, a gente vai entender ela como tanto a produção, que muitas vezes é dada no setor secundário industrial, produção de bens e serviços, a compra e a venda, a comercialização, os lucros obtidos com esses produtos, tudo isso é o que define
a economia do país, a quantidade de recursos que esse país vai ter. E a gente tem que lembrar que a gente ainda está vivendo a Revolução Industrial, a gente está na terceira fase da Revolução Industrial, que a gente chama de Revolução Técnico-Científica, que é onde as inovações tecnológicas, as inovações científicas, elas vão sendo cada vez mais exigidas nesse mercado e os países que conseguirem ter melhores resultados nesses setores de ciência e de tecnologia, fatalmente vão ser os países que vão dominar os mercados e os países que conseguirão captar mais recursos econômicos e fatalmente serão os países mais ricos. Agora a gente vai falar um pouquinho das principais potências econômicas atuais. Se a gente levar em consideração apenas o fator econômico, a gente pode olhar os 8 países aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho como realmente são países ricos. Só que a gente tem que ter uma análise também mais profunda e olhar que além dessa riqueza, apesar do país ser rico, aonde está essa riqueza? Essa riqueza está na mão do Estado? Essa riqueza está na mão da sociedade? Essa riqueza está distribuída entre a sociedade? E o que muitos países dessa lista aqui que a gente vai ver não tem. Então, vamos citar aqui o exemplo da China e da Índia. São países assim, muito ricos que estão aí no G8, que a gente chama das 8 economias mais fortes do mundo. A China é o segundo e a Índia, se eu não me engano, é o quinto. Apesar deles terem tanto dinheiro, serem países tão ricos, é uma desigualdade muito grande nesses locais. Porque a gente vê que, por exemplo, tanto a China quanto a Índia, existe uma porcentagem da população que é absolutamente miserável, não tem nenhuma condição de vida. Então a riqueza desse país, no caso da China, ela está muito concentrada nas mãos do Estado chinês, que é um Estado muito forte, muito grande, muito centralizador, e no caso da Índia, está na mão de muitos bilionários que têm negócios em todo o planeta. E também na Índia a gente vê a questão da participação do Estado, menos do que na China, mas também existe isso. Então a gente tem que saber medir o que é a riqueza apenas financeira e a riqueza social. Então, se a gente pode citar diversos países que não estão entre as 8 maiores economias do mundo, mas que são países tanto ricos quanto a sua população é socialmente a população socialmente boa. Vamos citar exemplos aqui: a Dinamarca, a Suécia, a Austrália, a Nova Zelândia. São vários países que não estão na lista dos mais ricos, mas que têm uma sociedade muito mais igualitária, muito mais... o povo não tem dificuldades, não enfrenta miséria, essas coisas, porque são países com uma distribuição de renda, distribuição econômica muito mais bem sucedida do que em países como a China e a Índia, por exemplo. Então agora a gente vai ver qual que é esse G8 aqui. Essa fonte desse G8 aqui é atualizada, acho que 2020, que o PET lá atrás, que a gente vai levar em consideração apenas o PIB desses países, que é o Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma de todas as riquezas geradas naquele país ali. Então a gente vai ter aí no G8 Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França e Itália, sendo essas as economias mais fortes e cada uma aí com a sua quantidade de PIB. E esses valores aqui, gente, são em dólar. Então, se a gente analisar aí aquela questão que eu falei do setor do comércio mais desenvolvido, setor tecnológico, se a gente olhar aí, ó, o top 4, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, são 4 países assim, absolutamente desenvolvidos, tanto na indústria quanto no comércio.
são países com diversos investimentos em ciência e tecnologia, com tecnologia muito avançada. Então a gente vê que esses países estão ocupando o topo dos países mais ricos. E também são países que, além de conseguirem vender produtos para todo o planeta, são países que têm um mercado consumidor interno muito forte, como é o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles vendem muito dentro do próprio país. Enquanto a China e a Índia, por exemplo, são países com uma população que passa da casa do bilhão. Então, o mercado interno desses países é muito grande. Então, para esses países captarem recursos econômicos é bem mais fácil, tanto porque eles têm ciência e tecnologia, eles estão avançados na revolução técnico-científica e eles também têm para onde escoar todos esses produtos que são criados, produzidos e vendidos dentro de suas fronteiras. Agora, a gente vai adentrar a questão do comércio mundial e da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. O comércio de bens e serviços, produtos e tudo assim, ele hoje, como eu já falei no início da aula, é uma atividade assim 100% fundamental para os países, porque se a gente for olhar gráficos da quantidade de recursos que são captados pelos setores da economia nos países, a gente vai perceber que a participação do terceiro setor ele tem sido cada vez maior, porque antes a indústria ocupava esse posto porque a indústria empregava muita gente, a indústria não era tão avançada. Hoje, com a indústria completamente mecanizada, com tecnologia, com robótica, acaba que o número de empregos nesses locais diminuiu. Então, o comércio passou a ser o grande local onde se ofertam empregos. A gente pode ver, por exemplo, uma cidade como Juiz de Fora. A gente vê que a quantidade de lojas, de bares, restaurantes, que tudo isso faz parte desse terceiro setor, é absolutamente o local que emprega mais pessoas e, fatalmente, o local que emprega mais pessoas é ele que vai fazer a economia girar. Porque o que faz a economia girar é o fato do indivíduo estar trabalhando, ter o próprio dinheiro e consumir, comprar coisas. Então, eu com o meu salário, eu vou lá na loja de móveis aqui da minha cidade e compro uma televisão. Então, essa televisão que eu comprei, ela vai ajudar a pagar o salário dos funcionários daquela loja e vai ajudar a loja a comprar mais produtos para vender para mais pessoas. Então, a gente vê que o comércio, ele por mais que a gente crie na nossa cabeça assim, uma coisa afastada, por exemplo, uma padaria em Coronel Pacheco, ela pertence ao mesmo setor de uma grande vendedora de carros em São Paulo, por exemplo, uma grande concessionária. É o mesmo setor, tudo está interligado. O dinheiro que gira ali, ele faz parte da captação de recursos econômicos, não só do país, como do estado e da cidade, através da tributação, através dos impostos, que é uma coisa que no Brasil a gente conhece muito bem, já que aqui a gente trabalha cerca de 4, 5 meses para pagar imposto. Então, é uma questão muito importante aí da gente analisar a questão da importância do comércio para o nosso país, a nossa cidade, tudo. Imaginem, gente, se Coronel Pacheco não tivesse mercado, não tivesse uma padaria só, não tivesse uma loja de material de construção, a cidade de vocês seria muito mais pobre, teriam muito menos empregos, menos pessoas morariam lá, porque a cidade não oferta os serviços que a população necessita. Porque quando a pessoa vai escolher uma cidade para ela morar, ela vê se tem farmácia, se tem mercado, custo de vida, se tem áreas de lazer. Então, tudo isso impacta no futuro da cidade, como aquela cidade vai se desenvolver. Se o setor de comércio de uma cidade não é bom, não está desenvolvido, aquilo vai emperrar a cidade, vai evitar que a cidade tenha mais recursos. Então,
com o objetivo assim, de desenvolver esse setor de comércio em todo o mundo, a ONU criou a OMC no ano de 1995, que é a Organização Mundial do Comércio. Botei para vocês aqui a logo dela aí, que o foco dessa organização é estabelecer regras e diretrizes que facilite o comércio entre os países. Por exemplo, por mais que o comércio entre os países seja uma coisa que já existe há muito tempo, às vezes ele precisa de algumas regras para acontecer. Porque, por exemplo, o preço de uma coisa aqui no Brasil é completamente diferente do preço de uma coisa na África. Então, essa organização ela vai traçar, falando assim, ó, o produto que sai do Brasil e vai para a África, ele vai passar a ser vendido nessa faixa de preço aqui por causa das questões sociais da África e tal. Então, é tudo uma questão de traçar diretrizes, porque senão os países mais ricos, que têm o melhor comércio, eles continuariam ocupando esse espaço para sempre e os países mais pobres nunca conseguiriam desenvolver esse setor de comércio porque eles teriam que comprar sempre tudo dos países mais ricos. E não, o interesse da OMC é desenvolver esse setor em todos os países que compõem a OMC e a ONU em si. Agora a gente vai ter uma discussão aqui um pouquinho dessa questão de comércio mundial e de a economia mundial. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo atual, como é que está essa questão no mundo de hoje. Eu não sei se vocês estão cientes, mas no Brasil estima-se que a gente vai ter uma recessão econômica. O que é isso? Que a economia, ou ela cresce, ou ela cai, ou ela se estabiliza. Então é um gráfico, ou ele cresce, ou ele está estável, ou ele cai. Quando cai, a gente chama de recessão. E o que está acontecendo? Muitos comércios estão fechando por conta da pandemia, muitas indústrias estão fechando, principalmente as pequenas e médias, que são aquelas que não movimentam tanto dinheiro. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma loja de material de construção, eu tenho 8 funcionários. Aí a minha loja teve que ficar fechada por conta da pandemia durante 3 meses. Esses 3 meses eu tive que pagar os meus impostos, eu tive que pagar o salário dos meus funcionários, eu tive muitos outros gastos, além dos meus gastos pessoais. Então, chega um momento que isso não fica mais rentável para mim, eu não tenho dinheiro para poder pagar isso. Então, eu fecho a minha loja porque eu não consigo mais sustentar. E eu fechando a minha loja, eu deixo todos os meus funcionários desempregados e eu acabo afetando diretamente a economia de um local. Vamos supor em Coronel Pacheco, vamos supor que uma loja o mercado lá, é Rede Unida, é Rede Unida, né? Não sei. Aquele mercado da praça ali. Quantas pessoas trabalham ali? Se aquele mercado fechar, vão ter muitas pessoas em Coronel desempregadas. E isso vai ter um grande prejuízo na economia da cidade. Quanto mais pessoas desempregadas, mais problemas sociais. Então, é tudo uma questão de quantidade de dinheiro. A quantidade de dinheiro é o que define aí a capacidade ou não das empresas conseguirem se manter durante a pandemia. E graças a essas quantidades de empresas que vão fechar porque não conseguem se manter, a gente vai ter uma queda que está estimada de 9% do nosso PIB. Gente, é uma queda muito grande. Talvez seja a maior crise econômica da história do nosso país desde a proclamação da República. Então, é um mundo que a gente vai enfrentar que é bem pesado. Estima-se que a gente vai se recuperar a partir do ano de 2023, 2024, que até 2022, 2023 ali a gente vai viver anos bem ruins relacionados à economia. E outro fator também que tem interferido muito nessa questão econômica, a gente vê que o preço do dólar disparou de uma maneira completamente incontrolável,
é a questão da guerra comercial que está tendo entre os Estados Unidos e a China. Essa guerra comercial nada mais é do que os países querendo dominar de vez os mercados que cada um tem. E isso afeta diretamente os países que têm comércio com ambos. Por exemplo, a China e os Estados Unidos, eles vendem tecnologia para fazer celular, por exemplo. Os dois países exportam isso para o mundo. Vamos supor que o Brasil compre isso da China e dos Estados Unidos. Então o Brasil comprava isso dos Estados Unidos a R$1.000 e da China a R$700. Então a China passa a falar, ó, eu vou pagar a mesma coisa dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai falar assim, ó, eu não aceito receber menos que a China. Então, a mesma coisa do produto chinês. Então, isso vai causando uma bola de neve e isso afeta todos os países. Porque, por exemplo, o nosso país, o Brasil, a gente tem relações tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Então, a gente está meio que no meio desse fogo cruzado e acaba que isso afeta diretamente a gente, porque produtos que a gente vendia para os chineses, eles vão querer pagar menos, produtos que os Estados Unidos vendiam para a China, eles estão querendo pagar mais. Então é mais uma questão de uma guerra mesmo pelos preços, pelo controle dos mercados, pelo controle das vendas no mercado internacional. A gente pode ver como exemplo também a questão da China na dominância que eles têm sobre os materiais médicos e etc. A gente vê que os países ficaram muito dependentes dos respiradores, das máscaras, dos testes aí do coronavírus lá da China, e isso deu à China uma dominância enorme nesse mercado. Eles definem quem que irá receber esses produtos. Então, a gente vê aí como essa questão das potências econômicas, a posição que elas estão perante a economia mundial, isso tem um impacto enorme na vida dos outros países que muitas vezes dependem desses produtos que vêm desses países chamados potências. Aí, gente, para finalizar, botando aqui um gráfico para vocês. Esse gráfico aí, ele fala da queda das bolsas. A partir de fevereiro, março, foi quando o coronavírus estourou. A gente vê que a quantidade de recursos que esses países foram perdendo é enorme. Xangai, é a bolsa chinesa. Dow Jones é a bolsa dos Estados Unidos. Nikkei é a bolsa do Japão. E FTSE é a bolsa de Londres, da Inglaterra. Então, a gente vê aí que os países que mais se centraram, que são os países, as grandes potências, tanto aí Europa, Japão, China e Estados Unidos, eles tiveram muitas perdas nessa pandemia. E eles são as potências, eles são os países que dominam os mercados. Agora, imagina a situação dos países emergentes, como é o nosso caso do Brasil, e dos países pobres que têm uma dependência assim, muito grande de importar diversos produtos, tanto de China, quanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto do Japão. Então, gente, a gente sempre tem que quando a gente vai estudar a economia, a gente sempre tem que lembrar que a economia, ela não se separa do social, por mais que essa questão de potência econômica seja voltada apenas pelo financeiro, mas também é importante a gente analisar como esses países são socialmente e também toda essa questão das potências, elas serem as dominantes do mercado, elas estipulam os preços, elas escolhem para quem elas vendem. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu acho, não tenho certeza, mas só tem um supermercado em Coronel. Então, a gente pode dizer que o mercado ali da praça, ele tem a dominância
do mercado de produtos de supermercado em Coronel. Então, eles podem controlar os preços, eles podem vender as coisas, porque eles eles têm o domínio, eles têm a mercadoria, eles têm a oferta. Nós que temos que comprar, nós dependemos deles para poder comprar essas coisas. Quem tem carro pode ir em Juiz de Fora, pode ir em Goianá e comprar em outros lugares. Mas quem não tem é obrigado a comprar ali. Então, essa dominância do mercado, essa questão do controle é muito importante para a gente entender nessa relação aí de economia mundial, comércio mundial e as potências mundiais. Sempre lembrando, gente, no mundo moderno, o que define a potência, o que define que o país é forte economicamente é a quantidade de ciência e tecnologia que ele consegue produzir e comercializar, tanto dentro dos seus próprios países, quanto para todo o mundo. Então, gente, foi isso. Essa semana um conteúdo assim, bem tranquilo, bem simples. Espero que todo mundo aí esteja bem. Muito obrigado por estarem assistindo os vídeos aí. É muito importante porque dá um trabalho do caramba fazer esses vídeos e é bom ver que vocês estão aproveitando e utilizando essa ferramenta aí para poder estudar e não ficar para trás aí nesse tempo aí de pandemia. Então, Deus abençoe a todos, tamo junto, até semana que vem. Abraço aí, galera, valeu!